Queridos, nós vamos hoje, biblicamente também, entender algumas travas da alma que atrofia a gente, que interrompe a gente, que atrapalha a vida da gente, em todos os aspectos. Atrapalha a gente, como pessoa, como uma pessoa relacionável, como uma pessoa que precisa estar curado de muitas áreas para poder produzir mais, né? Ser um bom esposo, ser uma boa esposa, ser um bom amigo, você sabe, em todos os aspectos. Um bom funcionário, né? Um bom profissional. Então, esses detalhes de dentro da gente, que a gente está trabalhando, hoje nós, como a gente está vendo sempre, a gente está usando personagens bíblicos, extraindo da Bíblia essas pessoas, vendo as dificuldades que elas tinham também. Por quê? Porque elas são gente, né? Então o ser humano nasceu, caiu com Adão e Eva, pronto, todo mundo está no mesmo patamar. Os problemas são parecidíssimos, que você pode ver na história da Bíblia para cá. É por isso que a gente chama de arquétipo. Arquétipo é uma coisa parecida, semelhante. Nós parecemos com Marta, né, que pregamos domingo. Nós parecemos com Pedro, que eu preguei aqui numa quarta-feira, que negou Jesus e passou por aquele dilema todo. Nós somos os personagens da Bíblia. Aí com eles a gente aprende o quê? A mudar, a não fazer, né, a se desenvolver. E hoje nós escolhemos alguns personagens da Bíblia que tinham travas e que Deus destravou. Diga amém. As travas que esses personagens da Bíblia que eu vou passar agora para vocês, você vai prestar atenção que são travas nossas também. A gente vai se encontrar aqui, nós vamos nos encontrar no decorrer, no discorrer desse estudo, nós vamos nos encontrar aqui. E no momento que o Espírito Santo estiver revelando, ó, tá vendo isso aqui? Você tem esse problema. Ele também vai dar solução hoje à noite em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. A primeira trava que a gente quer compartilhar com vocês é a trava da autoconfiança. A base é medo, baixa identidade, sentimento de incapacidade. Você já conheceu pessoas assim que acham que é incapaz, que se diminui, tem muito medo, não é? Acha que não vai poder, acha que não é capaz, que não vai dar certo. Seres humanos têm isso ou não têm? Não é? Então, isso é uma trava ou não é? É, por quê? Porque trava. Por que é uma trava? Porque trava. Trava a gente de ir à frente, de enfrentar, de prosseguir, perseverar. Entendeu? Tudo isso porque não dá não. Não sei o quê. Isso, não sei o quê. Aí para, aí trava. Travou. Aí você não sai mais para... O que você tinha a alcançar que Deus te deu, você já não vai mais. Por quê? Porque você travou. Travou. A gente que tem... As pessoas... Quem tem carro marcha automática, né? Bota no N no neutro, não vai para canto nenhum. Fica no neutro, o carro não sai. Não sai. Agora, se você colocar no D, que é a saída, aí você bota o pé no freio para ir acelerando, porque ele vai para frente. Entendeu? Se você bota no R e não botar o pé no freio, ele vai para trás com tudo. Ou seja, a vida é esse controle. Entendeu? A gente não pode viver no neutro. Embora tem dias que a gente bota no neutro, né? Dependendo do momento. Mas geralmente no Evangelho é avançar. Na sua família, avançar, né? No seu trabalho, avançar. A sua vida é avançar. Eu tenho 30 anos de crente, eu vou avançar em conhecer mais o Senhor. Prossigamos a conhecer mais quem? O Senhor, a Bíblia diz, Deus, né? Sempre aprendendo. A vida é um eterno aprendizado, irmão. Um jogador sempre está aprendendo, sempre está treinando. Sempre ele treina passes novos. Ele não para, ele não estaciona. O médico sempre está estudando, sempre está aperfeiçoando, entendeu, irmão? Ninguém para nessa vida. O pastor, ele para ser pastor e dominar muitas áreas, ele tem que estudar muito, sempre. E tem intervalo? Não tem intervalo. Todo dia. Entra na madrugada, entra. Ele tem que fazer o papel dele, tem que estudar. Agora, claro, a gente faz isso com amor, né? Porque se for uma coisa forçada, nem aprende para começar. Nem aprende, né? Mas quando cria amor, meu irmão, tem prazer em aprender mais. E desenvolver mais. Ver técnicas novas, coisas novas. E prosseguindo. A Bíblia era muito nova.
A Bíblia tem milhares de anos, mas ela é atualíssima, a Bíblia. Ela fala do dia de hoje, né? E não somente do dia de hoje. Ela fala lá no futuro, no dia da manhã, o que vai até acontecer. A Bíblia é o livro mais atualizado do mundo. Amém, igreja? Glória a Deus. E hoje, a começar, primeiro ponto, que essa trava, ela nasce quando a pessoa aprende a se ver menor do que Deus a vê. Deus vê a pessoa de um jeito, mas ela diz, não dá não consigo não é bem assim não. E Deus, rapaz, eu tenho tanto espaço ainda para operar em você, tanta coisa que eu quero fazer ainda, mas você não destrava. Ele chegava para o aleijado, levanta, pega a tua maca, vai embora. Entendeu? Ele age. Jesus sempre foi assim, dando corda, né? Ainda bem, né? Se mexe, tá? Você pode. Gideão, tu é valente, mas tu não é pequenininho não, tu é um valente, sei o quê. Ô, corda boa, né, irmão? Essa. Ele até crê em Deus, mas não crê que Deus possa agir através dele, ou dela, né? Isso o que é que produz na pessoa? Medo de tentar. O pior coisa do mundo é isso, tem medo de tentar. Não vou tentar não, por quê? Porque não vai dar certo. Por quê? Porque eu não consigo. Não, é porque aí, meu Deus, é tantas barreiras, aí trava. Foge de desafios. Tem um desafio para vocês. Não, desafio não. Aí o cara às vezes perde dinheiro, porque tem o seu trabalho, né? Um desafio tem medo, não vou entrar nisso não. Capaz, vamos, tem que tentar. Se não deu, continua com outra coisa. Qual o problema? Não, que vão dizer que eu fracassei e eu estou lá ligando para ninguém. Eu tentei pelo menos, só em ter tentado eu sou um vitorioso. Só em ter tentado, sabe? Não, eu vou para frente, eu vou prosseguir. Dependência emocional, depende dos outros, é movido pelos outros, sabe? O ânimo é baseado no ânimo dos outros. Não é a pessoa, ela é os outros. Ninguém pode depender emocionalmente de ninguém, irmão. De ninguém. Porque a vida continua. As coisas param, mas a vida está rodando direto. Né? Se a mãe da gente, quando morre, a gente fosse depender emocionalmente 100.000%, a gente não fazia mais nada. Vivia numa cama com depressão. Não, a vida continua. E eu vou me lembrar dos ensinamentos dela. Né? Até hoje, eu fui fazer visitas. Ontem, quando eu fui para o médico, eu saí e fui fazer visitas. Aí, o que mamãe dizia para mim, eu disse para umas 3 pessoas. Né? O mal possível vai se destruir, minha irmã. E a pessoa chorou. Eu disse, essa é a palavra de minha mãe, capítulo 1, versículo 2. Né? E era tira e queda, é mesmo, você fique tranquilo, vá. Estão levantando calúnia, estão sei o que com você, não tem problema não, continua. O mal possível vai se desfazer. Então relaxa. Aí dá aquela paralisia também existencial. Que é muito ruim isso, irmão. Você atrofia. Então a primeira trava que a gente tem que se livrar, qual é? Da autoconfiança. Né? A gente tem que ter confiança na gente. Acreditar na gente. Eu posso com 62 anos mudar. O médico conversou comigo, aí, Fábio, como é que tá? Eu tô como se eu estivesse começando agora, saindo da adolescência, entrando na juventude. Aí disse, poxa vida, me explica mais aí. Eu tô com 62 anos, 52 de diabetes. Tanta coisa já aconteceu. Né? Emocionalmente estou melhorando, mas já tive crises emocionais de abandonar tudo e tal. Mas eu decidi mudar. Eu decidi que eu quero fazer exercício que eu nunca fiz na vida. Eu decidi que eu quero me alimentar direito. Eu não quero mais bagunça, sabe? Eu quero me ressignificar. Ele disse, poxa, que legal, sabe? Você não quer conversar com meu sogro, não? Eu disse, bora, marca aí que eu estou para frente. Então, assim, eu estou animado, eu estou estudando mais, estou aprendendo mais. Eu estou com a facilidade de aprender que só vocês vendo. Nem quando eu tinha 20 anos estou com isso aqui. Ou seja, a vida não para, irmão. Deus fez a gente perfeitamente, para a gente não parar. Entendeu? A gente não se entregar ao quê? Ao problema, ao desânimo, seja lá o que for, né? Porque o bicho vem mesmo, né? É natural que venha. Mas aquele que está em nós é maior do que aquilo, qualquer coisa que está no mundo. Amém? Deus que está em você é bem maior. Quem é que habita dentro de você? O Espírito Santo. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Qual é o personagem desse primeiro ponto? Aí é onde é que a gente vai entrar na Bíblia, né? O primeiro ponto, o personagem Moisés. Estão lembrados de Êxodo 3 e o 4?
Moisés foi chamado por Deus, mas foi que ele respondeu: quem sou eu para ir para Faraó? Pessoal, quem é que está chamando Moisés? Deus. Deus, irmão. Deus. Quando Moisés faz essa pergunta aqui, questiona isso aqui, ele é uma forma de desrespeito também, né? Ora, vá fazer isso? Vou não. Eu não sou ninguém diante do faraó, diante do governador, diante do vereador, diante sei lá de que não. Eu vou não. Quem é maior, o governador, o vereador, né? O presidente da república, o ministro Alexandre de Moraes ou eu, o senhor? Sou eu. Eu que sou o maior, rapaz. Sabe? Aí Moisés foi cair na ficha, né? Depois ele diz assim, dá outra desculpa, qual é? Eu não sou eloquente não, eu não sei falar não. Eu vou me desandar, eu não vou saber falar, não vou saber dizer. O faraó vai me perguntar, eu vou gaguejar, eu sou pesado em palavras. Aí outro me deixa, escolhe outro, né? Escolhe outro. Moisés não estava mentindo, realmente ele era assim. Ele estava se definindo pela ferida, não pelo chamado. Olha, uma coisa é o chamado e outra é o que as feridas que nós temos. Se o chamado de Deus é maior do que nossas insuficiências. Quem está entendendo? Amém? Amém? Ninguém é capaz mesmo não, irmão. Mas o Senhor dá capacidade. É como todos vocês já aprendem desde quando se converteram. Deus capacita os escolhidos. É mesmo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz uma coisa. Você tem que acreditar que é o Espírito Santo. Agora, tem a parte, a sinergia. Qual é a sinergia? A minha parte eu vou fazer. Buscar, aperfeiçoar. Eu vou, sabe? Entendeu qual é o negócio? Eu não vou estabilizar, estagnar. Não vou. Não vou. Eu vou prosseguir. Eu quero estudar mais, eu quero aprender mais. Eu quero concluir. E pessoas, às vezes, influenciam a gente por bem. Quando foi que tu começou a concluir tua faculdade? Glória a Deus. 2023. Olha aí, ó. 2023 eu escutei ela. Aí eu achei muito bonito. Que legal, né? Eu não vou nem brincar não, para não quebrar o clima, né? Que ela já sabe o que eu ia dizer, mas não vou dizer isso não, viu? Eu ia dizer, eu não vou dizer. Eu ia dizer que ela tá velhinha, mas foi lá, né? E tudo, mas deixa quieto. Aí o que é que aconteceu? Concluiu, tá formada, já tá atrás de outro demais. Aí comecei em 2025 a pós-graduação. Pós-graduação. Ó, tá vendo, irmão? Glória a Deus. Isso aí incentiva ou não incentiva? É bíblico ou não é? É isso que a gente está falando. Hã? Hã? Terminou a dela com 52. Glória a Deus, amém. Tá aí, ó. São exemplos que a gente vê que tem esse contexto bíblico, ou seja, vocês não se entregaram. Ah, eu já tenho muito trabalho, eu já tenho família, eu já tenho isso aqui, eu vou cuidar de neto, eu vou cuidar disso aqui. Não, eu vou estudar também. Eu vou me formar mais alto um pouco. Eu quero só compartilhar essa questão de você não se entregar. Foi na pandemia, em 2020, eu escrevi para Deus uma carta, especifiquei aonde eu queria estar aos meus 50 anos, como eu gostaria de estar aos meus 50 anos. Que era formada, né, na minha casa, né, própria, e algumas, teve outras coisas também espirituais, e uma delas foi a conversão da minha família. Eu já vi meus dois irmãos aceitaram Jesus, o mais novo e o do meio, né? Glória a Deus. E eu vejo que o Senhor, Ele quer isso de nós. Ele quer, não é uma determinação, é você determinar a Deus o que você quer, mas é você expor para o Senhor aquilo que você tem desejo, isso, e você correr atrás, né? E hoje, para a honra e glória do Senhor, onde eu estou trabalhando, eu estou lá também por conta do meu nível superior. Amém. E Ele me deu a vontade de fazer, né? E aí as portas foram se abrindo. E eu também especifiquei que eu queria trabalhar no setor público, não queria mais comércio. Amém. E assim o Senhor me proporcionou. Né? Amém. Então existe essa sinergia, né? Que tem a parte de Deus e você corre atrás. Corra atrás, né? Todo mundo só cresce em uma área na vida quando ele desenvolve, quando ele tem disciplina, né? Ele se aplica. Por que é que Jesus passou 3 anos ensinando? Todos os dias, irmão. Não era culto de quarta, sexta ou domingo, não.
E aqui só é 2 cultos, né? É mais fraquinho ainda, né? Só é na quarta e no domingo. Aliás, ensino só na quarta. Não, vamos falar mais não, que eu vou ficar traumatizado, já. Né? Então vamos lá. Jesus era todo dia, almoçava com eles, jantava com eles, era ensino de. Eu não sei como é que aguenta, é Deus, né? Direto, irmão, ensinando 3 anos para formar eles para a vida, para o ministério, para ganhar o mundo inteiro. E ganhar o mundo inteiro, sim. Ganhar o mundo inteiro, sim. Entendeu, irmão? Sem nenhuma moleza, mas dedicação e tudo. Como é que cresce? Eu quero aprender mais, eu quero me disciplinar mais, eu quero me render mais, eu sei que eu vou pagar um preço alto, mas eu quero. E Deus dá, e Deus retribui. Você vai ver os frutos depois. Como a Márcia está vendo hoje, os frutos. E todos vocês, né? Estão vendo, a Socorro Reis, sei o quê, está com a casa própria dela lá, um lindo apartamento e tudo. Todo mundo vai crescendo, sabe? Deus vai abençoando. 30 anos que eu morei aqui, Oi. foi o melhor que eu encontrei do Raul. Aham. Lá é assim uma maravilha, você prestar para Ô, glória a Deus, o paraíso, né, irmã? Pois veja, ele estava se definindo, como eu falei, pela ferida e não pelo chamado. O chamado é mais alto, porque ele vai sustentar, ele vai fazer, entendeu? Ele vai ajudar. Chamado dele é boa o que você está pedindo para Deus, é válido? É. Vai mudar teu coração? Não, então vou te ajudar, Deus vai te ajudar. Então vou te ajudar, né? Porque se tornar uma pessoa depois tornar soberba, arrogante, né? Se achando, então não foi de Deus. Pode até no início ter sido de Deus, né? Mas a pessoa jogou fora. O chamado que Deus fez ajuda foi de Deus, mas ele jogou fora. Então pode acontecer isso também, né? Ele diz, nunca fui eloquente, tal, né? Deus não cura Moisés primeiro. Deus revela que ele eu sou contigo. Eu sou, está com você. Mas ele não fez a cura nele, não. Deixou ele ir para o campo de batalha. Enfrentar os seus medos. Entendeu? Enfrentou as suas incapacidades. Porque Deus quis mostrar a ele que na incapacidade dele, mas no dispor de ir fazer, Deus ia agir. Deus foi e agiu mesmo. E fez. Se não fosse ele aqui, Raul tivesse me dado tiro, eu sei porque eu estou conversando aqui com o rapaz, né, Raul? Deus grava para ele. Pronto. Tem que ter um empurrão, né, irmão? Sim. Então a autoconfiança bíblica não nasce do ego, nasce da consciência da presença de Deus, não é por causa de mim. Eu vou conseguir, eu vou estabilizar, eu vou melhorar por causa de Deus. É por causa do meu Deus, não é por causa de mim. Ele vai estar me capacitando, eu vou fazer minha parte, eu vou me disciplinar, eu vou tudo, mas Deus é quem vai fazer. Quando? Não sei. Talvez tenha pessoas que vai ter morada só no céu mesmo, própria, né? Sabia que a gente tem morada já? Eu tenho casa própria. Lá no céu. Jesus já o Pai preparou minha casa lá. Entendeu? Estou tranquilo, então não vou morrer por causa de nada, não. Tá bem demais. Quem sabe quem foi Abraham Lincoln? Dos maiores presidentes dos Estados Unidos que aboliu a escravatura. Abraham Lincoln. Se for para os Estados Unidos, esse nome tem memorial dele em tudo que é canto. Mas sabe como é que esse cara estava? Ele perdeu várias eleições, ele faliu, foi considerado um cara instável, teve depressão profunda, durante anos acreditou que não era o bom bastante. Mesmo assim ele insistiu. O resultado, acabou se tornando presidente dos Estados Unidos e que aboliu a escravidão nos Estados Unidos. Diga amém? Que lindo, dá uma volta por cima, né? E ele era protestante também. Ele não venceu por se achar forte, não. Venceu por não desistir de existir. Porque quando você se entrega, você começa a morrer. Viu? Quando você se entrega, você começa a morrer. Então não se entregue, sabe? Não deixe que nada na sua vida luta, estacione, trava você. Para frente, vai para frente, vai para frente. Baseado na vontade de Deus. Então, uma pergunta: em que momento você aprendeu que não era capaz? Né? Já teve um momento na sua vida que você diz assim: eu não sou capaz, não dá para mim, né? Nem vou insistir. São frases que todos nós temos durante a nossa caminhada. Então,
Confronte essas palavras que você já disse ou diz com a palavra de Deus. Jeremias capítulo 1, Salmo 139, Romanos 8, né? Tudo posto aquele me fortalece, sei lá o quê, nenhuma condenação há para mim que sou de Cristo. Começa a ver a palavra, bota a palavra, né? Enquanto que a psicanálise, psicologia, psiquiatria não cita Deus, né? Como resposta, como solução, a gente faz questão de dizer, resolve com esse aqui. Esse é poderoso para fazer o que remédio nenhum faz. Para fazer a mudança de mente na pessoa, metanoia, como nenhum remédio faz. Ele é Deus e tem um Espírito Santo, e é pessoal, que habita na gente e dá gosto, dá prazer para a vida da gente, a fonte de água e o pão da vida, que é Jesus de Nazaré. Amém? Diferente da paz científica. A paz científica é ótima, que a gente aprende, que a gente precisa aprender, né? Eu dou graças a Deus pelo que eles já têm de remédios aí para pessoas que, por enquanto, precisam tomar. Como tem irmãos na igreja que tomam, que se não tomar, misericórdia, né? Tem pessoas na nossa família, se não tomar, vai sair correndo por aí. Então tem que tomar mesmo. Tem que ir para o terapeuta, o psiquiatra, tem que ir. Agora saiba que Deus, o teu Deus, e você se alimentando dessa palavra, tem a resposta para você, sem você gastar um tostão. Um tostão. Você não gasta 300 de consulta, nem 500, e nem fica dependendo de remédio que ajeita uma coisa e já derruba noutra. Efeitos colaterais. Aqui está a resposta. Se você conseguir, feliz. Se não, amém. Continua lutando com remédio, tentando, que vai dar, né? Vamos crer. Amém, igreja? Eu não vou ler os textos para não demorar. Mas segunda trava é a trava da escassez. Qual é a base disso? É medo, mentalidade de perda, insegurança crônica. Essa questão da mentalidade de perda, irmão, misericórdia, é muito ruim para nós. Isso ataca todos nós. Você tem medo de algum ente querido seu morrer, não tem? A gente fica assim, como é que vai ser se fulano morrer, se meu marido morrer, se minha mulher morrer? E quando mamãe morrer? E quando papai morrer? E quando eu morrer, como vai ser meu senhor? Já pensa no, né? A gente fica todo armado, e isso adoece a gente, irmão. E se eu, de repente, comprar um carro, uma prestação, e se eu morrer, como é que vai ser pago? Sabe, se não tiver o seguro, né? Como é que vai ser? Ansiedade. Ansiedade é querer viver o futuro. E não vai conseguir nunca. Por isso que a ansiedade é barca furada. Não estejais ansiosos. Por quê? Porque não dá. Você querer viver o seu futuro já. Você tem que viver o seu presente. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É hoje. O hoje é que nós devemos viver. Senão adoece. Então essa trava não fala só de dinheiro, não. Ela fala de afeto. Ela fala de tempo. Ela fala de oportunidades. Ela fala de valor. Então a pessoa vive em o quê? Medo de faltar, apego, controle, ansiedade, dificuldade em receber. É a mentalidade do deserto. Se eu não segurar, eu morro. É muito ruim isso daqui. É por isso que há muitas pessoas dependentes demais, né? De muitas coisas. Por quê? Porque se não for com aquilo, é doença mesmo. É uma doença na mente que pode fazer até besteira. Já ouviu aqueles caras que dizem assim, se você não continuar comigo, com ninguém você fica. Aí mata. E depois se suicida. Irmão, são coisas que não levam a sério, não tratam e que depois estoura lá na frente. Entendeu? A questão da mente, ela tem que ser tratada direto. Porque ela está na nossa casa, ela está no nosso dia a dia, ela está na gente, irmão, é a nossa mente. Pode olhar que os problemas são parecidos. Eu acabei de fazer um estudo aí sobre a questão desses problemas na família. Como a família é complicada. Você vai para um quarto de uma pessoa, está lá com X problemas, Y e tal. Já no outro quarto já são outros, né? E já chega lá na cozinha, já está em outros. Aí, dependendo de quanto, você está cheio de problemas mentais, né? Que precisam ser tratados, curas. Porque cada um carregando o seu mal, não é? Cada um carregando o seu mal. Aí não liga para se tratar, não liga, né?
para ir para médicos também, não liga para obedecer a palavra, estudar a palavra, essas coisas todas, aí, meu filho, aí só a pessoa vai morrendo cada vez que passa. Só Jesus na causa. Veja Israel no deserto, irmão, andando em círculo. Era só obedecer, siga aqui. Aí não, ficava se intertendo, né? Se intertendo, o que aconteceu? Não saiu do canto. Será que a vida da gente está assim também? Só dando voltas, no lugar de prosseguir. Você melhorou numa área quando se converteu, aí está indo, aí chega aqui, voltou a fazer a mesma coisa que era antes. Aqui dali já era para ter ficado para trás. Por quê? São novas todas as coisas agora. Mas essa atitude não é quando tu era do mundo? Mas é assim mesmo. Não é assim mesmo não. Você tem que prosseguir, você vai ficar como Israel. Só voltando uma melhora, depois vai lá na frente, depois pula de novo e volta. Tu está entendendo? Sem destino. Eu andei sem destino, perdi a razão. Então ficar nessa, pra quê, né? Não dá. Pra frente. É como a gente disse pro casal, brigou na terça um assunto, foi. Pô, na quinta morreu, ninguém vai brigar. Ninguém vai brigar quinta-feira, um assunto que foi da terça. Se quiser arranjar um problema novo, arranje, né? Mas não fique brigando por uma coisa que já foi resolvida na terça. Mas não foi resolvido por quê? Porque tem gente que é ruim, irmão. Ruim de perdoar, ruim de esquecer e gosta de sofrer e fazer o outro sofrer. Aí dá um prazer, uma satisfação ver o outro sofrer. A pessoa às vezes está querendo progredir, a outro vem para derrubar. Não entende que a pessoa está evoluindo para o bem. Mas não, tem que chegar e desmotivar, desandar e tudo. Se você não tiver muito firme em Deus, aí você realmente cai nessa cilada. Entendeu? Nós fomos feitos para empurrar os outros para frente. Melhorar a vida de todo mundo. Diga amém. Mesmo vendo o mar se abrir, eles disseram, no Egito a gente tinha comida. Ó, foi ou não foi? Um monte de milagre acontecendo. Mas lá no Egito a gente tinha comida, tinha uma cebolinha boa, um alhozinho gostoso. Ó, poxa vida, não está entendendo o que Deus está fazendo hoje. Tu está puxando debaixo do tapete tá coisa suja, tu está abrindo ele e querendo tirar a sujeira de baixo. Sabe? Prefere a escravidão com segurança do que a liberdade com dependência. Não, eu prefiro estar num lugar seguro do que viver na dependência de Deus. Não, dependência de Deus não, Deus me livre, é loucura. Vai lá, tá. Não, eu é quem Deus, sei eu tenho que fazer do meu jeito, isso o quê? Mas esse negócio de dependência de Deus, seja feita a tua vontade, esperar no Senhor, não, isso vai me atrofiar. Não é assim. É por isso que o homem é atrofiado mesmo. É porque não entendeu a mensagem. Deus colocou no deserto para ensinar, para humilhar, para tratar, para mostrar a sua providência. Olha que Deus lindo, irmão. A comida vinha por dia. No sábado eles não trabalham. Deus mandava na sexta 2 maná. Olha que lindo. Que é isso? Cuidado, providência. Né? Quando tinha à noite, né, a coluna de fogo para iluminar. De dia, uma nuvem. Ficar na sombra do onipotente. Quem está entendendo, diga amém, irmão. Daí dá para você viajar e pensar muita coisa para a sua vida mesmo. Tá secando, vou já parar. Tem um personagem bilionário, empresário, Howard Hughes, empresário, gênio da aviação. Ele morreu isolado, paranoico, obcecado por limpeza, desconfiado de todos, mesmo com tudo, vivia como quem ia perder tudo. Isso é vida? Um cara desse, a capacidade dessa, era escravo de si mesmo. Escravidão. Tinha riqueza externa, mas vivia numa miséria interna. Será que existem muitas pessoas assim? Então, será que a gente está desatualizado? A gente está atualizadíssimo, né? Mesmo com tudo, vivia como quem ia perder tudo. Tinha riqueza e tal, como eu falei, né? Qual é a aplicação nisso? O que você teme perder tanto que não consegue viver? A gente às vezes aprende na peia. Principalmente na morte, né, Bia? Na morte a gente aprende que continua vivendo. E achava que ia ser muito mais difícil, mas não continua.
Porque há um Deus que nos sustenta, irmão. Além do que há daqui, ó, há um Deus. E esse Deus é muito verdadeiro, pessoal. Ele é muito vivo, ele escuta oração, ele conversa, ele senta na tua cozinha, senta no teu quarto, e ele resolve, ele providencia, ele faz. É vivo, esse Deus é vivo, diga amém. É um Deus vivo, ele está te escutando, ele está aqui com a gente agora. Ele é onipresente, ele está em todo lugar, e está aqui hoje à noite, com a gente, ouvindo, vendo. Então a gente tem que acreditar em Deus. O problema é que a gente não acredita mesmo em Deus, não. Talvez a gente acredita num personagem que a igreja criou, que a gente aprendeu quando era pequeno, que foi para a missa, para a igreja. Aí a gente acreditou naquele personagem, mas na prática a gente não é tanto assim não. Mas precisamos ser na prática assim, sabendo que ele está aqui, que ele é vivo, que ele, sabe, perfeitamente acontece na nossa vida. Diga amém. Glória a Deus. Olha, eu vou passar para a terceira aqui, mas antes, vocês vão ler em casa Mateus 6. Eu estou gravando, aí vocês vão ver lá e vão pegando em casa, tá bom? Se eu for ler aqui, está fechando, né? O tempo aberto é muito ruim por causa disso. Terceiro, a trava da aprovação, que é a rejeição, carência, identidade terceirizada. A pessoa não vive, irmão, ela se apresenta. Ela se molda, se anula, se cala, se adapta, com medo de não ser aceita. Oh, meu Deus. Nessa sociedade de hoje, procura ser aceito. Faz tudo para ser aceito. Se mistura com pessoas de melhor qualidade de vida só para ser aceito. Se submete a essas pessoas só para ser aceito. Não é? Quer, às vezes, alguma coisa assim, só para ser aceito. Tudo que faz é pensando em ser aceito. Por quê? Porque morre de medo da rejeição. Morre de medo de não ser visualizado. Não é? Cheio de carências. Tem muitas coisas, a gente cansa de dizer, e Freud tinha razão. Muita coisa de quando a pessoa criança, leva para a vida adulta, se não tratar, leva para a vida adulta. Né? Tem traumas de criança, todo mundo já teve aqui. Se não tratar, você tá velho. Ó, tem um exemplo. Irmão, eu vou ficar só no ponto 3, tá bom? Aí, próxima saída a gente continua, que são 8 pontos. Eu vou ficar só no terceiro hoje. Vou só concluir com isso. Um casal muito querido da gente, no interior, foi a gente que ganhou para Jesus e hoje são pastores, presidentes e dono de um centro de recuperação. Está melhor do que eu, graças a Deus. Se eu não tivesse Deus no coração, eu ia voltar da viagem traumatizado. Porque pessoas que, assim, a gente ajudava, dava feira, pessoas que a gente converteu e comia lá em casa, que não tinha que comer direito, e a gente levava de carro para a igreja e voltava, e tudo, e tal. E também outras pessoas hoje estão tudo bem e eu estou bem também. Amém? Glória a Deus, aleluia. Se eu não tivesse Jesus assim na minha cabeça, eu ia dizer, puxa vida, todo mundo cresceu. Né? E eu atrofiei. Não, depende de como você vê as coisas. Né? Depende de como se vê. Às vezes o bem que transparece pra gente não é o que ele realmente vive. Exatamente. Aí, olha, uma vez ele chegou lá em casa, eu tomei um susto, porque a gente só conhece um casal quando começa a ter intimidade, né, com o casal, né? O dia a dia dele. A gente via aquela parte externa, né? Achava que era tudo. Lógico que a gente sabe que nunca é as mil maravilhas. Isso não existe, é ilusão. E nem vai ser, que piora um pouquinho, quando vai envelhecendo, vai piorando. Porque a gente vai ficando chato, né? Sem ser tratado, né? Glória a Deus, aleluia. Então, vamos lá. Aí ele chegou em casa, ele ligou para mim, naquele tempo era telefone, filho, não mangue de mim, tá bom? Aquelas pedras, né? Pastor, eu quero agradecer ao senhor por tudo. Ele foi se despedindo, eu disse, olha meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí depois que a gente, né? Dessa vez, o que foi que eu fiz? Eu disse, não, pastor, nada a ver com o senhor, ao contrário. Eu estou cansado da minha esposa, estou cansado. Mas é briga direto, tudo briga. Não é de hoje não, desde quando namorava. Não aguento não, pastor, eu não quero viver essa vida não. Eu vou já fazer uma besteira agora, entrar aqui num bar, beber, me prostituir para que o senhor não queira ver nem minha cara também na igreja. Eu vou resolver a paulada de uma vez, vou acabar com esse casamento alguma vez e também a igreja nem ir atrás de mim. Tá besta, menino. Eu disse, não, peraí, aguarda um minuto, você não vai fazer nada, você vai voltar para minha casa eu não vou não. Tá bom, então você vai lá para casa do seu pai, lá conversar com ele, dar um tempinho com ele lá.
Eu vou ligar para ela e vou conversar. Já a gente conversa, tá bom. Aí eu liguei para a irmã e disse, irmã, eu disse, ô pastor, tudo bem, querida, tudo, mas vai ficar bem. O que é que tá vendo, irmã? Que você briga tanto com teu marido, é direto com ele. É verdade isso que ele disse ou ele está mentindo? É verdade o que ele disse. Eu disse, você está de parabéns que você assumiu. Isso é um ponto para a cura, para resolver o problema bem rapidinho. Por quê? Porque você está assumindo. Porque se você esconde, nem o médico quer isso, né? Você esconde a doença para o médico, pessoal, como é que vai ser curado? Né? Não tem como, tem que dizer. Você vai para o psicólogo, psiquiatra, confesse, diga. Onde é que essa dor no teu peito? Se não disser, ele não vai poder te ajudar. Ele recebe os 500 contos dele e fica por isso mesmo. Problema seu, né? Mas não, ela abriu. Quando ela abriu, aí foi o Espírito Santo, né? O Espírito Santo me deu um toque, eu disse assim, minha irmã, como foi a criação sua com seus pais? Ah, pastor, meu pai nos abandonou desde cedo, eu nunca o perdoei. Ele fez uma sujeira, minha mãe teve que ser pai e mãe ao mesmo tempo, teve muita privacidade, muita escassez, muito isso aqui, meu pai, eu peguei. Meu pai, aí quando ela terminou, tanto meu pai, sabe? Aí eu disse, minha irmã, já entendi qual o problema, qual é? Você está trazendo a memória do seu pai e infiltrando no seu esposo. Você vai precisar deixar seu pai, lá atrás. Porque o que está na frente de você é outro ser, é um outro ser humano, é seu esposo. É o homem que Deus deu para a sua vida, vocês viverem eternamente, viver bem. Então pare com esse negócio, vamos fazer uma oração agora, vamos ter um acompanhamento com você e vamos salvar teu casamento e esqueça do teu pai. Né? Tá aí, hoje, muito bem casado até hoje, bem de vida, pastoreando, sabe? Eu me lembro quando eu estava internado, aí eu tinha que me mudar e fui ser internado. Aí uma dificuldade ainda mais financeira, né? Que eu tinha que pagar 3 calções, uma casa, mas deixava tudo pago do outro, e cadê dinheiro? Aí meus amigos chegaram junto. Ele foi um que mandou R$2.000 naquela época. Né? Eu me lembro, meu Deus, um cara que a gente ajudava, assim como Deus é bom, né? Se viu para um momento que eu mais precisei da minha vida. Tá? Da angústia. Esses são os grandes amigos, né? Aí o que é que aconteceu? Vocês estão entendendo? A transferência. Cuidado para não fazer transferência. Véio. Você está com problema, com raiva de alguma coisa na sua vida, não desconte ninguém, não. Sabe? Por nada, acende esse gatilho e você larga a bala para tudo que ela... Calma, não mistura, não, calma, o que é que eu tenho a ver com isso? O que foi que houve? Não, o que aconteceu que chega perto do medo é bala. Misericórdia. Calma, rapaz, o que tá vendo? Relaxa, né? Aí, vou dizer uma só para relaxar agora, tá bom? Eu estava estudando, aí eu cheguei numa, aí eu disse, essa daqui eu vou dizer para os casais, vai ser uma terapia. Né? Quando você quer casar, fica muito tempo sem fazer nada, irmão, você já sabe quais são as reações orgânicas. A mulher vira o cão, o homem vira o demônio, sabe? É um povo todo nervoso, sabe, irmão? Aí começa a ter a menopausa piora, sei lá o quê. Irmão, aqui Deus 6 para liberar bênção na nossa vida. Aquelas coisinhas tem que sair da gente, irmão, não pode ficar não, sabe? Porque se ficar mata, é um acúmulo desnecessário. Tá lá as 2 fábricas, bota para funcionar esse motor, é 1 minutinho, 10 minutos. Tem gente que não aguenta nem 3 minutos, né? Mas vai lá, faz o que pode, vai viver feliz. Deus fez um casamento, Deus é bom demais, fez um casamento com 2 corpos que, juntando com o outro, é perfeito, irmão, se torna um. O bem, quando é no casamento, é bênção, né? Quando é fora, é maldição. Mas quando é dentro do casamento, é abençoado por Deus. Então, não negligencie nada não, normal da vida da gente, que vai atrofiar a gente, tá bom? Então, quando eu ver uma mulher nervosa, um homem nervoso agora, eu já sei. Vão namorar, pessoal. Olha, Raul, vai namorar com a Valéria. Deixa em paz, sei lá o quê. O que foi?